Obrigada por se juntar à Igreja Amor e Vida. É um prazer ter você aqui conosco. Se você deseja contribuir financeiramente, a conta da nossa igreja e CNPJ estarão aparecendo aqui embaixo. Visite-nos em www.igrejaamorevida.com.br. Esperamos que você seja edificado através dessa mensagem. Alguém tem expectativa de ouvir a palavra ainda hoje à noite? Não ouvi. Alguém tem expectativa de ouvir a palavra ainda hoje à noite? Deus é bom, amém? Abra comigo em Mateus, no capítulo 28. Livro Mateus, no capítulo 28. Obrigado, meninos, já foram. Trabalharam muito hoje, hein? Muito bom. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Nós vamos ler até o 20. Mateus 28, 18 ao 20. No final desse culto, se você não tomou ceia na semana passada, o nosso diácono Hélio tem uma sala aqui no nosso lounge, a sala do diaconato. Você pode procurá-lo, ele vai servir a ceia para você, ok? E na sexta-feira nós temos uma reunião com a nossa equipe ministerial, líderes e todos os que servem nos departamentos. Não é uma opção, devem estar aqui uma vez por mês. E a gente vai estar te esperando às 8 da noite para um tempo maravilhoso. Quem crê, diga aleluia. Então Jesus disse assim, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo... Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, abaixa só um pouquinho o teclado. Aleluia, Pai, nós te adoramos hoje à noite pela sua palavra. Nós declaramos, temos olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei porque sei que a sua palavra não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o que foi designado. E depois de ouvirmos ela hoje à noite, a nossa vida, Senhor, nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Veja que coisa incrível, eu estava vendo sobre Mateus no capítulo 28, no versículo 18 até o 20, algo saltou sobre a minha vida, eu quero ler de novo. A Bíblia diz que Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu não sei quanto a você, mas sempre que eu penso nesse texto, eu fico pensando que eu estou ali, aos pés de Jesus, como os discípulos estavam naquele dia. E ele dizendo assim, olha, eu sou o seu líder e toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, no céu não tem ninguém como eu, na terra também não tem ninguém como eu sou o cara, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E alguém pode dizer, é esse o lugar que eu quero ficar, é com essa pessoa que eu quero caminhar na minha vida, é ele que eu quero servir, ele é a pessoa certa, ele tem toda a autoridade. Talvez fosse segurança para você encontrar alguém que seja maior do que você, mais forte do que você, mais rico do que você, que tenha mais contatos do que você. E quando você achar essa pessoa, você faz o quê? Você faz uma tenda ali e você diz, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Veja que quando Eliseu encontrou Elias, ou quando Elias chamou Eliseu, e logo depois Eliseu, quem está me ouvindo diga amém. Logo depois Eliseu foi servir Elias, até quando Elias disse assim, fique aqui, Eliseu dizia, não, vou com você. Por quê? Porque ele reconhecia Elias como alguém maior do que ele. Então quando você encontra na sua jornada alguém que tem mais autoridade, alguém que pode fazer mais do que você, alguém que pode ajudar você em todo o tempo, você faz o quê? Você fica aos pés daquela pessoa e você diz, eu só quero te servir, eu só quero te honrar, porque o que está em você pode me alcançar e pode mudar a minha vida. Então esses discípulos estavam no lugar certo, com a pessoa certa, fazendo a coisa certa. O dia deles chegaram, eles estavam servindo Jesus, eles estavam debaixo de perseguição. Eu estou lendo com vocês Mateus no capítulo 28, ou seja, muita coisa já tinha acontecido até ali, e Jesus inclusive já tinha anunciado a sua morte, mas naquele tempo ele não estava dando uma cobertura espiritual para os discípulos, ele estava enviando os discípulos para o perigo. Ele disse assim, agora veja, eu sou o cara que tem autoridade, mas sai do meu pé. É assim que ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse, olha, se vocês estão olhando para mim e vocês estão vendo que esse evangelho funciona na minha vida, que a palavra de Deus funciona na minha vida, eu quero que vocês tenham a expectativa que isso acontece na vida de vocês também. E Jesus estava dizendo para eles, e como eu tenho pregado, eu quero que vocês vão e preguem a mesma coisa. Porque a autoridade que está sobre mim, eu compartilho para vocês. Agora vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Diga, pregue o evangelho. Então para que serve a autoridade que Jesus compartilhou com a igreja dele? Com os discípulos, com a igreja? Em primeiro plano serve para você compartilhar a palavra, testemunhar a palavra. Sabe de uma coisa, nesses dias, você pode entrar em qualquer lugar, na faculdade, numa repartição pública, num cinema, em
qualquer lugar que você for, você vai ver um grande ataque à palavra de Deus e à Bíblia. A humanidade, os homens influenciados por demônios, por Satanás, estão querendo descaracterizar a linguagem da palavra de Deus, querem tirar a identidade do povo de Deus, querem roubar a essência do Evangelho. E o que nós precisamos? Dessa autoridade que nós recebemos, a gente precisa ter consciência dela, para abrir a nossa boca e pregar a palavra. Agora veja, muitas pessoas falam assim: graças a Deus eu não sou essa pessoa, eu posso ficar nesse ambiente prostrado aos pés de Jesus, porque a minha função é servi-lo a vida inteira. Você serve enquanto você prega. Diga assim: enquanto eu falo, eu sirvo. Até porque, irmão, se você não acredita em algo, você não fala sobre isso. Agora, quando você acredita em algo, você anuncia para todo mundo. Haja visto que se você encontrar uma banca com uma promoção de alguma coisa que você gostar e fizer bem para você, a não ser que você seja mesquinho e egoísta, você vai contar para todo mundo, se você não for essa pessoa. Se você não for mesquinho nem egoísta, você vai contar para todo mundo, dizer assim: olha, eu comprei coisa ali, preço bom, vai lá e compra. Você começa a anunciar, por quê? Porque alcançou você, foi bom e você gastou pouco. Agora veja, um preço alto foi pago para você. E essa palavra funciona. Quem crê nisso? Agora, quanto você tem anunciado ela? E pode ser que pessoas tenham se escondido nesse lugar, dentro da igreja até, e dito assim: não, essa não é minha função. Mas deixa eu dizer, a palavra ide, no grego, ela não significa só um êxodo, saia daqui e vá para lá. Mas ela tem um significado, ela traz um significado para a gente, de enquanto você caminha, você prega. Então quem sabe daqui para amanhã você vai andar um pouco na vida com Deus. Enquanto você caminha para amanhã, você prega a palavra. Sabe, você não precisa ir para a África ou para a Coreia agora para fazer o ID do Senhor. Mas você vai para o trabalho amanhã pregando a palavra. Você vai dizendo: olha, eu tenho um Deus que mudou a minha vida. Você vai pregar até em silêncio, porque as pessoas vão olhar para a sua família e vão ver que a sua família está rindo. No tempo de crise, a sua família está de pé e está segura. Os seus filhos são bem educados. As pessoas vão dizer: tem algo diferente nessa pessoa. O que é isso? É o ID do Senhor. E como é que você faz isso? Tendo consciência de autoridade. Quem aqui recebeu a autoridade de Deus? Então é maravilhoso a gente saber que a gente pode... Talvez a gente não tenha um chamado para ir para fora do país, não todo mundo, né? Para pregar o evangelho em nações, em lugares, nos ribeirinhos do Amazonas e tudo mais. Mas enquanto você caminha na sua vida cristã, você também está fazendo o ID. E ele disse: olha, a autoridade que você recebeu é para ir pregando, enquanto você está esperando Jesus vir voltar para buscar você como igreja. Outra coisa que ele fala: pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós falamos do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos falando de uma ordenança bíblica, nós estamos falando de uma doutrina. Todo mundo que crê tem que ser batizado. Isso é uma doutrina, não é uma opção. Eu estou indo à igreja há 1 ano, não me batizei. Precisa batizar, por quê? Porque essa palavra diz que você precisa. Então você precisa obedecer essa ordenança. E quando a gente fala sobre o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está falando especificamente sobre o batismo nas águas. Então tem 2 instruções aqui muito boas. Ele está dizendo: primeiro, essa autoridade foi compartilhada, pega ela e prega a palavra. Isso significa que pessoas que não estão pregando a palavra estão covardes, ou estão se mostrando frouxas, porque não têm consciência de autoridade. Agora veja, se essa autoridade não te inspira a anunciar o evangelho, também não te encoraja a expulsar um demônio. Porque tem pessoas que quando vem uma situação difícil, elas querem fazer força e gritar e tudo mais, e elas estão desencorajadas e chamam alguém de fora porque elas não têm consciência de autoridade. Quer desenvolver a sua consciência de autoridade? Salva uma pessoa na sua rua essa semana. Começa por lá, porque você foi comissionado como autoridade de Deus nessa terra para salvar pessoas na sua cidade, no seu bairro, na sua escola, na sua faculdade, na repartição do emprego que você trabalha. Pessoas estão morrendo, tem casamentos sendo destruídos, o diabo está fazendo uma bagunça e você está lá assistindo tudo sentado. Não, você está lá para mudar a vida daquelas pessoas. E Deus tem um grande exército nessa terra, você faz parte desse exército divino aqui nessa terra. Então a outra ordenança que você deve ouvir sobre a autoridade que foi compartilhada é batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que pessoas que estão inseridas em um sistema religioso, elas acham que só o pastor pode batizar. Eu, graças a Deus, não entro na água fria há muito tempo. Porque aqui na nossa igreja, quem batiza são os líderes de departamento, as pessoas que ganharam as vidas para Jesus. A gente reúne aqui e eles se batizam. A Bíblia não diz que os pastores devem batizar. A Bíblia diz que vá, pregue, batize. Quem recebeu a autoridade, ou seja, um crente que crê em Deus, está apto para batizar qualquer pessoa. Porque tem pessoas que não estão dentro da igreja, tem lugares que não tem igreja. Tem uma água, alguém que crê vai lá e batiza.
pronto, entende, amados? Então, não tem problema um pastor batizar, mas isso é uma coisa que toda a igreja está habilitada para fazer, porque para Deus mais importante do que o fato, a cerimônia do batismo é a salvação de alguém, ou alguém cumprindo uma ordenança. Mas algo me chamou a atenção nessa palavra, é para isso que a gente vai hoje à noite. Quem quer saber, diga aleluia. Eu quero falar hoje à noite com vocês sobre o plano completo de Deus. Diga comigo, o plano completo de Deus. Esse é o tema dessa mensagem que Deus me deu hoje à noite. Eu quero trazer a sua consciência que Deus tem um plano completo, que Ele revelou para você. Sabe de uma coisa, quando eu ouço alguém falar um plano, ou que começa a falar sobre um plano para mim, eu quero ouvir até o final. E você deve ter expectativa em saber todo o plano de Deus, sabe? Você pode pensar assim, mas eu sou só um homem com o Espírito Santo dentro. Você é um homem ou uma mulher sobrenatural. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios, você não precisa abrir agora, mas eu vou dizer para você, pode confiar, porque eu estudo essa palavra há muito tempo, eu sei o que eu estou falando. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, a palavra diz, o apóstolo Paulo fala que você tem a mente de Cristo. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Deus pensa dentro de você. Você já pensou nisso? Que agora mesmo Deus está pensando dentro de você, ou seja, você pode conhecer o plano de Deus. O Espírito Santo que conhece tudo sobre Deus, Ele conhece tudo sobre você, Ele mora dentro de você. Deixa eu dizer, Ele não é fofoqueiro, mas uma das funções dele é comunicar o plano de Deus para você, que é a igreja dele aqui na terra. Para que você não seja pego desavisado. E algo me saltou no coração quando eu li a Mateus no capítulo 28, no versículo 18, 19 e 20. Que no versículo 20 a Bíblia fala que além de você batizar, você tem que ensinar a guardar. Diga comigo, ensinar a guardar. Mais uma vez, diga, ensinar a guardar. Veja, tão importante quanto ir e pregar e batizar é também ensinar e guardar. A gente usa esse texto e nós chamamos esse texto de a grande comissão. A Bíblia fala que aqui é a grande comissão da igreja, em Mateus no capítulo 28. E nós colocamos toda a força que a gente tem em fazer duas coisas que são muito importantes. E pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem uma terceira coisa que a autoridade traz para você, ou te habilita a fazer. Ensinar essa geração que está chegando e está se batizando a guardar o quê? O que Deus ordenou, ou o que Jesus ordenou na sua palavra. Isso significa que tem pessoas que podem se batizar e não guardar o que foi ensinado, porque pessoas que não têm consciência de autoridade não ensinam o que está escrito. Tem muita gente ensinando o que sente, o que está sofrendo, o que estão falando por aí, o que está dizendo no jornal, o que o vizinho disse, ou o que a religião está dizendo, mas não se comprometem, não têm responsabilidade com essa palavra e entender que se pessoas chegaram por causa de você, ou se pessoas se converteram na sua igreja, que legal que elas se converteram, e agora você vai ser um testemunho de Deus, né, plantado numa igreja, para inclusive ensinar aquelas pessoas a guardarem o evangelho. A Bíblia fala no versículo 20 de Mateus, no capítulo 28, que você deve ensinar a guardar as ordenanças que ele falou. Ordenanças, irmãos, não são leis. Diga assim, ordenanças não são leis. Porque alguém pode pegar esse texto e dizer assim, mas Cristo é o fim da lei. Nós não estamos mais na lei, mas a Bíblia, Jesus não está falando para guardar a lei. Jesus está dizendo para guardar as instruções. Diga, guardar é preciso. Sabe de uma coisa, em casa eu tenho 2 crianças e eles, graças a Deus, a gente pode dar para eles o que eles desejam. E eles têm bastante brinquedo lá em casa, brinquedos até que não usam, e a gente até dá bastante coisa também. E de repente eu chego em casa, os brinquedos estão todos jogados. Eu fico bastante agitado quando eu vejo a minha casa com brinquedos jogados. Não porque eu não acho que eles podem brincar, mas eu acho que quem brinca tem que guardar. Porque eu sei o preço que foi pago. E eu não sou um imprudente que rasga o dinheiro. Tem alguém aqui assim? Porque se você está rasgando o seu, me dá, porque eu vou fazer bom uso dele. Não é? Então, quando eu vejo um brinquedo jogado no chão, que já foi usado e passou do tempo de estar ali, alguém pode pisar, alguém pode escorregar, aquilo pode quebrar. Eu sei o preço que eu paguei naquilo, quanto eu tive que crer para dar aquilo para o meu filho, ou quanto aquilo demorou para se manifestar na minha vida. Então, tudo que eu tenho, eu dou muito valor. Por quê? Porque eu sei o preço que foi pago. Então, como eu sei o preço que foi pago, eu chamo a Caroline pelo nome dela, eu chamo o João Pedro pelo nome dele, eu digo, vá guardar o seu brinquedo agora. Não, pai, daqui a pouco, agora. Não, pai, daqui a pouco, agora. E criança insistente, sabe por quê? Porque eles não sabem o preço que foi pago. Então eles ficam insistindo para deixar as coisas jogadas no chão. Mas um adulto ou uma pessoa que é consciente do preço que foi pago, ela não admite coisa sendo desperdiçada, porque sabe o preço que foi pago. Uma comida desperdiçada, alguma coisa que você joga fora sem necessidade, você não admite isso. Por quê? Porque você sabe o preço que foi pago. Então você dá um jeito para aquilo e você faz bom uso naquilo. E eu digo para eles, vá guardar agora. De fato, criança não dá valor a muita coisa. Eles têm uma coisa hoje, amanhã já não tem mais valor nenhum. Mas a gente está crescendo, diga aleluia.
E sabe de uma coisa, irmãos? Nós só guardamos o que é precioso. Então eu digo para a Caroline, olha, essa coleção de bonecas que você tem, ela custa caro. Aqui no Brasil, muitas pessoas não podem ter essas bonecas que você compra fora do país, porque lá é muito barato comprar, e nós fomos agraciados de poder comprar muitas daquelas bonecas para ela. E ela não entende muito o valor das coisas, então cabe ao pai ensinar a criança a guardar o que tem um preço, ou que tem valor, ou que é precioso. E eu digo, isso é precioso, tem muita gente que queria e não tem, e você está sendo agraciado com isso, então guarda, coloca no lugar certo, porque Deus abençoou você com isso. Sabe de uma coisa? Quando Jesus está ensinando os discípulos, ele estava dizendo assim, olha, vocês podem ser imprudentes ou imaturos, achando que isso não tem valor, mas esse aí é o preço que eu estou pagando por isso. Então guarda, ensina esse povo a guardar o que foi pago com preço de sangue, porque senão é baratear o evangelho. E nós não estamos aqui numa igreja preta, bonita, com luzes maravilhosas, com fumaça, com uma equipe de louvor, em nome de baratear o evangelho. Ao contrário, irmãos, nós estamos altamente comprometidos com a revelação dessa palavra. E o evangelho não é sobre o nosso jeito de ser, ou sobre nossa maneira de se vestir, ou sobre os gostos que a gente tem. O evangelho é sobre alcançar pessoas, nem que para isso o meu gosto não seja feito, eu não alcance o que eu quero alcançar. Não importa aquilo que vai chegar na minha mão, o que importa é que pessoas que a palavra que Deus me deu vai chegar no coração de pessoas. O evangelho é sobre alcançar pessoas. Quem crê, diga aleluia. Agora, quando você tem algo muito precioso, você faz o quê? Você dá, mas você ensina a guardar. Não tem nada nessa terra ou nessa vida mais precioso do que essa palavra, porque os bens que você consegue ter na terra, graças a Deus pelos bens, é lícito que você tenha, mas um dia eles vão acabar. Se você tem um carro por muitos anos, você já pode ver o ferrugem nele, você vai ter que crer para trocar de carro. Se você tem uma casa por muitos anos, se você não fizer a manutenção dela, você vai ver bolor, você vai ver telhado quebrado, as coisas vão acabando com o tempo, eles têm prazo de validade, mas essa palavra é incorruptível. Essa palavra não acaba. Isso aqui é seu passaporte para a eternidade. É uma vida que você não vê, mas que ela é mais real do que a vida que você está vivendo agora. É algo que garante que você não é um ser que morre e que acaba quando a morte chegar. Não, quando a morte chegar, se cumprir um ciclo na sua vida, e agora você entra em um lugar que começou quando Jesus Cristo chegou em você, que se chama eternidade, é para sempre. Você não está vivendo só uma estação. Por causa dessa palavra e do valor que tem essa palavra, você é um eleito para viver uma vida eterna com Jesus Cristo. O tempo vai passar, as coisas dessa terra vão passar, as coisas aqui embaixo vão correr, mas a palavra de Deus jamais passará. Então guarda o que é precioso. O mesmo ímpeto que a gente tem de ensinar, com a autoridade que foi compartilhada para a gente, que Jesus compartilhou com a gente, sobre ir e pregar, e sobre batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a mesma expectativa a gente tem que ensinar a guardar. E sabe, nessa hora as pessoas não estão muito confortáveis, porque as pessoas às vezes querem andar na vida que elas querem, vêm para a igreja, levanta a mão e querem que Jesus faça algo naquele dia, e é bem verdade que Ele pode fazer o que Ele quiser. Qualquer coisa que Ele quiser, Ele pode fazer, mas a Bíblia diz que Ele é fiel à sua palavra, e Ele vela para cumprir a sua palavra. Então quando Deus não pode fazer? Quando fere o princípio da própria palavra dEle, porque Ele não é um homem sem palavra, Ele tem palavra e Ele guarda a sua palavra. Agora veja bem, irmãos, muitas pessoas elas não estão sendo influenciadas a guardar a palavra pelos cristãos mais maduros, porque uma criança tem que ser ensinada a guardar, mas eu vejo cristãos maduros que não estão dispostos a guardar a palavra. Agora veja que isso é muito sério, vai comigo para 1 João, quem está aqui diga aleluia. 1 João no capítulo 2, aleluia, tem um glória a Deus ali, quem dá mais? 1 João no capítulo 2, no versículo 4 e 5, 1 João no capítulo 2, no versículo 4 e 5. Olha esse texto, irmãos. Quem achou, diga aleluia. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos ou a sua ordenança, fala aí, para não dizer que o pastor que falou. Você que está falando. Não briga comigo depois do culto. A Bíblia está dizendo que é possível que alguém diga assim, eu conheço a Deus, mas não guarde o que foi ensinado. Esse é mentiroso, porque se soubesse o valor que Deus tem, não estava usando de qualquer jeito, ou não estava deixando os princípios de Deus jogados pela sua vida. Então ele continua dizendo aqui, olha, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, diga, guardar a palavra.
verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Ou seja, como é que a gente sabe que Deus está na nossa vida? Quando a gente consegue guardar a palavra de Deus. Ou seja, eu tenho a oportunidade de fazer muitas coisas. E o apóstolo Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tem coisas que você pode fazer que é lícito, mas não te convém por causa dessa palavra, que não combina com a vida do crente. E quando você decide não guardar a palavra, você está dizendo assim: você morreu, mas isso aí não é muito precioso para mim ainda. E aí você pode dizer que vai à igreja, que levanta suas mãos, que conhece a Deus, e Deus está dizendo assim: mentiroso. Porque o livro de Tiago fala que a fé, ela tem uma ação correspondente. Você pode conhecer talvez esse texto como: a fé sem obras é morta. Diga: a fé sem obras é morta. Sabe, se você encontrou um Deus maravilhoso, então você guarda aquilo que pode salvar a sua vida, não é verdade? E veja como é importante esse assunto de guardar. Isso fala sobre um plano completo de Deus. Diga: o plano completo. Por quê? Porque ele começa dizendo que tem que ter autoridade para ir, tem que ter autoridade para batizar, mas tem que ter autoridade para guardar. E de fato a gente precisa de muita autoridade, porque o diabo está dizendo assim: para que isso? E para que isso é o nome de Satanás esses dias. E o diabo está dizendo: você está bitolado. E as pessoas estão dizendo: você está fora de si. Falaram isso para Jesus também. As pessoas que moravam perto da casa dele diziam assim: escuta, esse menino está fora de si. Quando verem você andando nos milagres que aquele radicalismo seu gerou na sua vida, aí quero ver o que vão falar. Vão fazer fila na sua porta para viverem aquilo que Deus está dando para a sua vida, por causa da sua bitolação. Escuta, se alguém está dizendo que você está fora de si, se alegre que você está na medida certa. Porque se você não estiver fora de si, você tá dentro do mundo. E sabe de uma coisa? Uma pessoa que saiu do mundo, ela está fora de si. Alguém pode dizer para você: olha, prepara tudo porque a crise chegou, o negócio vai pegar, está todo mundo sendo cortado da empresa, sendo mandado embora, e você está dançando e celebrando e fazendo uma festa para Deus, de domingo a domingo, vindo à igreja, levanta as suas mãos e fala assim: Deus é bom. E a pessoa que é incrédula está dizendo assim: que Deus é esse? Onde é que você está vendo esse Deus? Você está dizendo assim: eu nunca vi, mas eu sei que Ele está comigo. Alguém vai dizer: você está fora de si. Essa é a medida do crente, aleluia. Eu estou fora de mim, aleluia. Então veja, Jesus ensina que essa autoridade que você recebeu, e que bom, gente, que coisa maravilhosa, ter um Deus que tem autoridade. Melhor ainda, essa autoridade ser compartilhada com a gente. Agora para quê? Para enfiar no bolso, para dizer assim: ó, eu sou o cara? Não, é para ensinar a próxima geração a guardar a palavra assim como você tem sido ensinado. Agora veja, tem um homem muito famoso que ele disse uma frase que sempre me tocou muito o coração. Ele fala assim: olha, prega o evangelho, se for necessário use palavras. Ou seja, a sua vida é um testemunho do evangelho. Você pode inspirar pessoas a guardarem a palavra só pelo seu testemunho de vida. Talvez você nem conseguiu falar ainda, a pessoa já disse assim: quero ficar perto de você. Por quê? Porque você cheira a glória de Deus. Quem é incrédulo fala assim: eu sinto uma energia boa quando estou do seu lado. O que é? Unção. É que nem a energia elétrica. Liga coisas que estão mortas na vida de outras pessoas que nem sabem que Deus existe, ou que pensam: tem um Deus por aí. Está aqui dentro, não está por aí não, está aqui dentro de mim. Diga para quem está do seu lado: eu estou vendo Deus em você agora. Uau. Então veja, se você vem à igreja, você foi batizado e fala assim: não, eu sou batizado há muitos anos, e não guarda a palavra, Deus está dizendo assim: mentiroso. Isso é sério? Quando eu olho para os brinquedos da Carolina e do João Pedro jogados no chão, eu digo assim: por que eu comprei isso? Eles não entendem o valor. Eu quero confessar a vocês que me dá um desespero. Eu fico me condenando como pai. Eu falo: será que eu estou ensinando a coisa certa para essas crianças? E sabe de uma coisa? Deus, Ele não está se condenando. Impossível acontecer isso com Ele, né? Ele não está preso em uma limitação, né, em nenhuma limitação. Mas Ele olha e fala assim: ei, presta atenção, o preço foi pago. Para te dar autoridade, inclusive para você guardar a palavra que foi liberada sobre a sua vida. Então, tão importante quanto ir, quanto batizar, é guardar a palavra. O que vai salvar você nesses dias é a palavra que você considera e guarda no seu coração. Isso salva a sua vida. Veja, outro texto comigo, 2 Timóteo, no capítulo 4. Quem está aqui, diga aleluia. 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7. Eu não sei contar você, mas quando eu começo a falar com o Espírito Santo, e Ele começa a revelar coisas para mim, e Ele começa a me mostrar as coisas na palavra, eu quero saber tudo que eu posso a respeito daquilo. Eu disse assim: tá, pai, como é que eu vou dizer para eles sobre, guarda a palavra? É muita coisa.
Nós temos instruções de Gênesis a Apocalipse. Eu sei que a Bíblia foi escrita para 3 povos, judeus, gentios e a igreja. Você não é judeu, você nem é gentil, você é a igreja. Tem instruções específicas para a igreja que não cabem para o gentil. Tem coisas para o judeu e para o gentil que não cabem para a igreja. Tem coisas que só cabem para você, que é a igreja do Senhor. Quem é a igreja de Deus aqui nessa terra? Mas mesmo na qualidade de igreja tem muita instrução para guardar. E eu disse assim: Senhor, me dá uma palavra, me dá um texto, me dá um versículo bíblico para eu mostrar para eles o que você de fato quer nos ensinar nessa noite. E na madrugada, enquanto eu estava descansando, quando eu fui dormir já acho que pela manhã, eu sonhei com um texto. O Espírito Santo gritava, falava no meu coração, eu ouvia a voz dele enquanto eu estava sonhando. 2 Timóteo 4,7, 2 Timóteo 4,7. Quando eu me levantei, eu peguei a minha Bíblia e fui me lembrar o que estava escrito em 2 Timóteo 4,7. E o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, olha: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a... O Espírito Santo estava me dizendo: diga a eles que uma das coisas que eu quero que você ensine eles a guardar é a fé. Porque pessoas têm morrido e são crentes, mas estão no leito da enfermidade porque não sabem guardar a fé. E a comissão da igreja é ensinar a próxima geração, as pessoas que estão chegando na igreja, a guardar a fé. Agora veja uma coisa: você vai crescer espiritualmente, financeiramente, em bens materiais, quando você aprender a guardar a fé. O apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate. Qual combate é bom? Você pensa, eu vou entrar num combate, você vai como? Você pensa assim, qualquer luta vai ser um desafio, mas o apóstolo Paulo chama esse combate de bom combate. Por quê? Porque é o combate da fé. E quando você conhece a palavra, você sabe que a Bíblia diz que você é mais que vencedor. Não sei quanto a você, irmãos, mas a impressão que eu tenho, eu estava falando com o Espírito Santo sobre essas coisas e meditando alguma coisa sobre isso, e percebendo que muitas vezes nós estamos preparando a igreja para a defesa. E se você olhar no YouTube, você vai achar milhares de ministrações: como ficar livre da frustração, como lidar com as percas. Sabe, isso é coisa de autoajuda. Jesus nunca quis que a gente ensinasse a igreja a como lidar com as percas. E você pode pensar: mas a Bíblia diz que no mundo, João 16, no mundo a gente vai ter muitas aflições. A Bíblia diz isso em Salmos também, sobre as muitas aflições do justo, mas inclusive diz que Deus a livra de todas. A Bíblia de fato diz que tem muitas aflições, mas eu fico com a parte final que diz que a livra de todos, porque melhor é o fim das coisas do que o começo delas. A Bíblia também diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Ele começa dizendo que vão ter aflições, mas ele termina dizendo: eu livro você de todas. Se Deus está dizendo que livra você de todas as aflições, você vai preocupar com a aflição que vai chegar? Não, irmão, você nem sabe se ela vai chegar de fato. E a gente está assim, irmãos, olha, se você prestar atenção, talvez na sua boca, você até ensinando alguém a falar sobre fé ou sobre o evangelho, você diz assim: olha, a tempestade pode chegar, a luta pode chegar, a tribulação pode chegar, como se você estivesse crendo que elas vão bater na sua porta. Não gaste tempo crendo que essas coisas vão bater na sua porta, porque pode ser que na sua casa nunca chegue essas coisas, porque você está crendo que não vai chegar. Agora veja, o apóstolo Paulo, ele diz: combati o bom combate. Que combate bom é esse? Aquele que eu começo em fé, caminho em fé e termino em fé. Aí se cumpre o que a Bíblia diz a meu respeito: eu sou mais que vencedor. Agora, quando a gente está gastando todo o tempo que a gente tem na igreja para ensinar as pessoas como lidarem com as percas e com as frustrações, eu estou ensinando a igreja a defender. Mas quem é mais que vencedor não defende, ataca. E eu fiquei pensando, eu estava indo para São Paulo ontem com o pastor Douglas, eu estava perguntando a ele: você jogava futebol, não é? Ele disse assim: eu jogava. Sabe de uma coisa, irmãos, quando eu era bem pequeno eu também jogava futebol, já disse para vocês, num time chamado Sete Fogões. Eu acho que era aquela fornalha de Daniel, pastor Vitor, 7 vezes mais, né? Então assim, a minha experiência não foi muito boa, por isso eu pedi o conselho de alguém que teve uma experiência melhor, né? Foi para um lugar ou para o outro por um tempo. Hoje está meio perna de pau, né? Mas ele jogou um pouco de futebol. Eu disse assim para ele: me fala uma coisa, quando o técnico fazia uma estratégia para vocês irem para o campo, eu sou tão instruído que eu sei exatamente tudo para falar sobre esse assunto, mas vocês vão me entender, diga amém. Eu estava dizendo para ele, quando o técnico preparava vocês para o time, quando o time que ia jogar com vocês tinha um histórico de ser mais fraco do que vocês, ele preparava vocês para o ataque ou para a defesa? É óbvio essa resposta. Ele disse assim: não, a gente só era preparado para jogar. Não tinha esse assunto de preparar taticamente, porque eles podiam vencer aquela partida. A gente era animado, que a gente estava pronto, preparado, que ia dar tudo certo, que a gente todo mundo já tinha sido treinado para aquilo, e que a gente ia vencer aquele momento. Ele disse para mim:
E aí eu falei assim para ele, o seu técnico provavelmente ensinava vocês a entrar no campo humilde, sem desprezar o inimigo. E ele disse assim, com certeza ele fazia isso, mas isso não invalidava o fato que ele encorajava a equipe, que ele dizia assim, vocês são melhores, vocês vão e vão fazer gol e vão vencer esse campeonato. Agora eu disse para ele, e quando a equipe que vinha enfrentar vocês era melhor do que vocês? Aí ele disse, então a gente tinha que ter uma estratégia tática para saber quais são os nossos pontos fracos, para preparar o time para não tomar gol. Então você só se prepara em defesa quando você considera o seu inimigo mais forte. E o que eu tenho visto é que a igreja está ensinando como ficar livre da frustração, como lidar com a perca, como isso, como aquilo. Se o peixe não vier, como é que você vai fazer? Irmão, deixa eu dizer, isso é para quem não tem essa palavra. Porque quem tem essa palavra não está lutando com o inimigo mais forte, mas está combatendo um combate que já venceu. Então você entra em campo como? Onde é o gol mesmo? Você não quer saber nem a cor da camiseta do inimigo, você quer saber onde é que está o gol, que está bem grande na sua frente para você jogar a bola lá dentro. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, é verdade, a gente às vezes está gastando todo o tempo na igreja para ensinar o crente a lidar com a frustração. Mas Deus, na sua palavra, não ensina o crente a lidar com a frustração e com o medo. Aí você pode pensar, mas pastor, mas como é que você pode tirar do mundo a frustração e o medo? Não, não quero tirar do mundo, inclusive é próprio do mundo. Eu quero tirar você do mundo. Quem está aqui, diga aleluia. E como é que esse apóstolo Paulo que sofreu tanto, você está usando ele como exemplo, ele fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você sabe que muitas vezes na caminhada dele, ele foi dado como morto. Diz que ele saiu de uma cidade em Listra, lá no livro de Atos está falando sobre isso ali, por volta do capítulo 14, do capítulo 15, fala que ele foi puxado para fora da cidade, que batiam nele tanto que ele foi dado como morto, e ele chega em Jerusalém, sabe o que ele fala? Muitas portas foram abertas, o evangelho foi pregado. Eu fico pensando, pai, eu queria ter a visão do apóstolo Paulo chegando lá agora, e os religiosos assim, como? Porque ele não estava chorando dizendo assim, eu só queria pregar a palavra, rasgaram a minha roupa, arrancaram o meu dinheiro, me bateram com pau, você me chamou, Deus, para eu passar por essa prova? Não, irmãos, não tinha essa confissão na boca dele. Por quê? Porque em qualquer tempo da vida dele, ele tinha consciência que ele já tinha vencido. Ele não estava no campo tentando fazer alguma coisa, já era feito, já estava estabelecido. Ainda que ele visse diante dele milhares de inimigos, ele pensava assim, Deus comigo é maior do que toda essa multidão contra mim. Eu com Deus sou maioria. Diga para quem está do seu lado assim, você e Deus são maioria. Diga assim, se Deus é por você, meu irmão, quem será contra você? Ele chegou em Jerusalém, a igreja estava reunida e pensando assim, meu Deus, está todo ensanguentado, está todo rasgado, todo furado, olha só a judiação desse irmão, agora ele vai contar todo o relatório do quanto ele sofreu, do quanto foi difícil, de quanta frustração ele teve que lidar. Vamos preparar um sermão para o apóstolo Paulo quando ele chegar, vamos ensinar ele a como lidar com as percas, ou como não desistir no tempo da frustração. Não, quando ele chegou lá, ele abriu a boca, ele falou assim, eu tenho uma boa notícia, eu tenho pregado o evangelho, e o Senhor abriu grandes portas. O diabo ficou como? Confuso. Por quê? Porque o que a religião esperava, que ele fosse jogar os seus joelhos no chão e falar assim, eu não aguento mais sofrer, Deus me chamou para sofrer, não, eu não quero sofrer. Não, ele não falou isso, para ele não é um sofrimento, porque quando um mais que vencedor entra em campo e encontra algum tipo de resistência, ainda que ele seja dado como morto, ele se chama de mártir. Eu morri por uma causa, eu venci até na hora da morte. Esses dias me indicaram uma série, e é tão difícil a gente assistir televisão, né? E tudo tem sexo e palavrão e tudo mais, e a gente não consegue assistir muita coisa, e me indicaram uma série que é boa, que não tem restrição, e eu estava vendo um capitão do exército americano, ele estava, um marinheiro, um capitão do exército, da marinha americana, ele estava em terras inimigas, ele estava dentro do barco, e o presidente disse para ele, olha, estou mandando um barco aí, consegui negociar com essa nação, com esse lugar aí que querem matar vocês, eram 300 pessoas lá dentro daquele barco, eu quero tirar vocês daí, eu já consegui a liberação para tirar, só que os Estados Unidos estavam espiando de maneira escondida aquela terra, e isso ia dar um problema enorme para os Estados Unidos, naquela série, tá gente? É uma ficção, e isso ia dar um problema enorme, e o capitão sabe disso, e ele consegue dispensar toda a equipe dele, o presidente está feliz, achando assim, eu consegui resgatar todos os 300 marinheiros, e quando o barco começa a ir embora, ele vem ao conhecimento do presidente que o capitão ficou lá dentro. Por quê? Porque o capitão entendeu que o problema ia ser muito maior, e que alguém tinha que morrer por aquela causa.
E aí o presidente manda todo mundo sair da sala de controle na Casa Branca. Ele fala assim com o capitão que está dentro do barco: você é muito jovem, venha para sua casa, eu vou negociar para o barco entrar aí de novo para pegar só você. Ele disse assim: senhor presidente, é um prazer servir o senhor e a América. Eu não vou sair daqui. Eu fiquei pensando aqui, meu Deus, isso é uma pregação do Evangelho. Você pode pensar, como isso é uma pregação do Evangelho? Porque ele estava num tempo de ataque. Mas sabe de uma coisa? Ele tinha aquilo como um privilégio, e ele, na consciência dele, sabia que a nação dele era uma nação muito forte, e que ele já era mais que um vencedor. Ainda que ele morresse, ele ia ser visto como um mártir, não como um frouxo, fracassado, que colocou toda a nação em perigo, porque não foi corajoso de ir até o final, e cumpriu o plano completo de Deus. Então ele decidiu morrer. Ele desliga o computador, o presidente quer chamar ele e fala assim: senhor presidente, muito obrigado, foi um prazer te servir. Ele ativa as bombas para que o povo inimigo não consiga pegar aquele barco a tempo, para saber que havia uma investigação naquela terra estranha e estrangeira, que ia gerar muitos problemas. Ele deu a vida dele por uma causa, porque ele foi ensinado a guardar princípios da sua nação. E morrer por aquela causa para ele era um motivo de grande privilégio. E você pode pensar: uau, que coisa maravilhosa. Deixa eu dizer, em Atos no capítulo 6, a Bíblia fala sobre um homem chamado Estevão, e diz que ele estava lá sendo apedrejado. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto. Diga: céu aberto. Irmão, você pode pensar que lugar de ver céu aberto é em Cancún, em Paris, em Nova York, sei lá onde, num restaurante maravilhoso. Mas tem gente que encara essa palavra, que guarda essa palavra com muita seriedade. E o fato de servir o Senhor e guardar o ensino dessa palavra, coloca aquela pessoa numa vida de mais que vencedor. E aí, por causa daquele ensinamento guardado, a unção estava fresca diante dele. Ele tinha um grande privilégio de servir o Evangelho de Jesus Cristo naquele tempo. Enquanto as pessoas apedrejavam ele olhava para o céu, ele via o céu aberto e falava assim: olha, pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa os pecados deles, eles não sabem o que fazem. Ele decidiu morrer por uma causa. Ele não morreu fracassado, ele morreu como mais que vencedor, porque a causa continua de pé até hoje, está incentivando a nossa vida até hoje. Você entende sobre o que eu estou falando? Quem está aqui, diga amém. Então o apóstolo Paulo está dizendo: impossível ser colocado como um fracassado. Ei, não me pregue sobre frustração. Por quê? Porque eu já venci. Não fique me ensinando a como eu lidar com as percas, porque eu já ganhei. Ele diz em Atos no capítulo 20, versículo 24: eu não considero a minha vida por preciosa, contanto que eu complete a carreira. Sabe de uma coisa? Ele disse assim: se eu estou pregando a palavra, o que importa o que o diabo quer fazer? Eu estou de pé, eu sou mais que vencedor. E se ele vier por um caminho, por 7 ele vai ter que fugir. E se eu morrer por essa causa, como pessoas na Coreia do Norte estão morrendo, eles não estão morrendo frustrados, dizendo que a palavra não funcionou. Eles estão morrendo alegres que uma pessoa foi salva, alguém ouviu sobre Jesus e vai entrar no céu. O que falta para a igreja nesses dias? A autoridade para guardar o Evangelho que foi enxertado quando você chegou na igreja. Porque pessoas começam bem na caminhada com Deus, mas no meio do caminho elas desistem porque decidem colocar no chão aquilo que tem muito valor. Maior valor, mais valor do que qualquer coisa nessa terra, é essa palavra que põe você de pé, irmãos. A Bíblia diz que todas as coisas estão de pé por causa dessa palavra. A Bíblia diz que o universo existe por causa dessa palavra. A sua vida, a sua família, o seu filho, a sua casa, tudo que existe, existe por causa dessa palavra. Então, se você tiver hoje que decidir guardar alguma coisa, guarda essa palavra. Joga fora o medo, joga fora a incredulidade. Deixa para lá o que estão falando de você. Estão dizendo que você está bitolado. Joga fora essas vozes do mundo e guarda essa palavra, porque isso te salva. Isso coloca você num lugar onde o plano é completo. Isso faz você andar como mais que vencedor nessa terra. Diga: eu não vou lidar com a frustração. Diga mais alto: eu não vou lidar com a frustração. Diga: eu não vou lidar com medo. Ei, agora sabe por que você não vai lidar com isso? Porque frustração e medo estavam na cruz aquele dia que Jesus foi crucificado. A enfermidade que quer pegar o seu corpo estava lá na cruz aquele dia. Não pegue para você o que Jesus já levou para ele. Diga: guarda a fé. Diga mais uma vez: guarda a fé. Veja que fé não é uma coisa só para você falar na igreja de domingo e animar as pessoas. E pessoas que não conhecem a seriedade dessa palavra, elas estão dizendo que a pregação da fé é animar a plateia, é mensagem de autoajuda. Mas a autoajuda quer convencer você a ser alguém que você não é. Mas a ajuda do alto é mostrar para você quem você é e fazer você andar naquela coisa. Nós não somos uma igreja comprometida com autoajuda, porque a autoajuda não serve ninguém, não salva ninguém. Nós somos uma igreja aliançada com Deus, que veio na cruz, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para fazer você entrar na vida que Ele tinha, agora é sua por direito e por herança. E se Adão pecou, Adão pecou, agora todo mundo é pecador, mas Jesus veio e morreu pelos seus pecados, e agora todo mundo foi feito justiça de Deus. Aleluia. Aleluia. Diga aleluia.
Então se tem algo importante para você guardar é a fé. Por que você tem que guardar? Veja comigo Hebreus no capítulo 6. Um dia me disseram, legal a sua igreja, porque vocês pregam fé e animam a gente. Eu disse, não sou palhaço. Não tenho chamado para entreter público. Eu estou pregando a palavra revelada de Deus. E é isso que deixa você de pé. Estão querendo reduzir a mensagem da fé à autoajuda, não tem nada a ver. Deixa eu dizer, pessoas estão pregando fumaça. Você quer saber a diferença de quando é o evangelho e de quando não é? Quando você chega em casa, você se lembra. Aquela voz fica na sua vida. O que é isso? É o evangelho. Agora, quando é só autoajuda, é que nem fumaça. Saiu aqui, acabou, o diabo já falou ali, você já perdeu, nem lembra mais do que foi pregado. Agora, guarda o que você tem recebido do Pai, porque essas coisas salvam a sua vida, essas coisas levam você para o plano, propósito que Deus tem para a sua vida, essas coisas colocam você na posição de filho que você tem que andar. Você é mais que vencedor, você não tem que ficar esperando a próxima derrota, a próxima perca, a próxima maneira de aprender a defender. Você vai atacar, tudo que você precisa é saber onde está o gol. Achou o gol, é bola na rede, porque bola no seu pé é gol com certeza, e o placar só está aumentando, porque o Espírito Santo te ajuda a fazer gol todo dia. Vai para Hebreus. Eu amo a fé. Eu faço parte de uma geração de fé. Eu prego a palavra da fé. Essa igreja é uma igreja de fé. A Bíblia diz, por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Diga comigo, fé em Deus. Por que eu tenho que guardar fé? Porque fé é uma doutrina. Não é uma mensagem opcional. Vocês só pregam fé. Por que vocês só pregam fé? Porque é doutrina, cidadão. Eu tenho que pregar o que é doutrina. Eu não vou pregar o que eu sinto, o que eu penso. Eu não vou pregar coisas que não estão em linha com a palavra. Você sabe que religiões, ou dogmas, ou seitas foram fundadas porque pessoas tiveram revelações maravilhosas, mas que não se alinham à palavra. Sim, de fato, o Espírito do Senhor pode nos visitar, a gente pode receber uma revelação divina, a gente pode ver coisas no mundo espiritual, mas todas elas têm que encaixar na palavra. Porque qualquer revelação que eu recebo está submissa à palavra de Deus que eu já recebi antes. Porque senão é fogo estranho. Então veja, por que nós pregamos fé? Por que você tem que ser ensinado a guardar a fé? Porque é doutrina. O que é doutrina? É uma ordenança de Deus. Se Deus está ordenando a você guardar uma coisa, é porque ela tem relevância e tem valor. E aí as pessoas estão dizendo assim, já tentei uma vez, tentei outra. Deixa eu dizer, doutrina você não tenta, você vive. Então, se você mora no Brasil, você tem imposto para pagar. E se você não paga o imposto, o que acontece? Te levam a sua casa embora, vão colocar a sua casa no leilão, vão fazer alguma coisa, você vai ter algum tipo de prejuízo. Então você não está pensando, já paguei um ano, já paguei outro, agora vou deixar de pagar porque não acontece nada na minha vida. Deixa eu dizer, doutrina te guarda. O imposto não guarda a sua casa? Pronto, ninguém pode mexer se os impostos da sua casa estão em dia, não é verdade? Mas se não tiverem em dia, o que acontece? Podem levar embora. Então, se você não andar na doutrina da palavra, os benefícios que essa palavra garante podem não se manifestar na sua vida. E você está dizendo, essa palavra não funciona, e Deus está dizendo assim, anda na minha palavra. Não está em xeque se funciona ou não. Já funcionou. Ele não vai descer de novo e provar para a gente que vale a pena andar na palavra. Não, ele já fez, já está estabelecido. O que a gente precisa então? Ensinar as pessoas que foram batizadas, a gente mesmo, ensinar, a gente se treinar, se disciplinar a guardar essa palavra. Diga, eu preciso guardar a palavra. Porque senão você pode ter uma experiência emocional maravilhosa. Só que alma não segura nada na sua vida. Pessoas podem ser tratadas na alma e não mudarem no espírito. Uma vez me chamaram para ir num lugar onde, como é que eu posso dizer isso? Me falaram que era um culto, mas na verdade era um tratamento na alma. E sabe quanto tempo dura aquilo? Talvez um mês. Porque as emoções elas se afloram de novo, não tem base, a alma não sustenta nada. É o seu espírito que pega a palavra e através da revelação, que você segura no seu espírito, então o que acontece? Você domina a sua alma. Quem vai dominar a sua alma é você mesmo. Com o quê? Com a doutrina. Agora, pessoas que vivem no âmbito da alma, elas estão assim, chateadas, tristes. Por quê? Porque alguém falou mal de mim. Aí fica como? Com um bico desse tamanho. Porque me disseram que não vai acontecer esse mês, só mês que vem. Aí fica como? Com um bico desse tamanho até o mês que vem. Agora, pessoas que regem, ou que têm a sua vida com base na doutrina, elas estão igual sempre. Elas não são bipolares. E eu sei que a nossa geração é uma geração de depressão. A geração que eu digo
essa estação no mundo, né? Nunca se viu tantas doenças mentais, depressão, bipolaridade, está na moda. Haja visto que o diabo está fazendo uma onda de autismo nas crianças, doenças mentais, que vem por quê? Porque o povo está na defesa, como se o diabo fosse maior, mas o diabo já foi derrotado, você é maior do que ele. Você pode dizer, tá, pastor, Deus é maior do que ele, você é maior do que o diabo, porque Deus que é maior mora em você, você e Deus são maiores do que Satanás. A Bíblia diz que ele cabe direitinho debaixo dos seus pés. Você pode ser uma criança, você pode ser um adulto, você pode vestir 34, ele cabe debaixo dos seus pés. Você não precisa de um sapato grande, irmãos, para colocar o diabo para baixo. Ele cabe exatamente debaixo dos seus pés, seja você quem for. Se você chegou hoje na igreja, aceitou Jesus, ele já está debaixo dos seus pés, porque a autoridade foi dada a você. Agora não pare nessa primeira etapa, continue guardando. Quem sabe de uma coisa, quem sabe que guardar é todo dia. Você chega em casa agora, você guarda o seu carro? Ou deixa na rua? Se você tem garagem, você faz o quê? Porque custou caro. Não barateie o evangelho, porque ele custa mais do que o seu carro que está na sua garagem. Tem um lugar para o seu carro na sua casa, tem um lugar para a comida na geladeira, tem um lugar para a sua roupa quando chegar em casa, e não tem um lugar no seu coração para essa palavra maravilhosa, que quando o diabo se levantar para querer fazer alguma coisa contra você, você diz assim, aqui não, aqui eu tenho palavra. E se por acaso a situação vem te espremer, vai sair o que de você? Vai sair palavra de Deus da sua boca. E se tem palavra, o diabo não pode resistir, por quê? Porque ele não pode com a palavra de Deus. A Bíblia diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à direita, e você não será atingido. A Bíblia diz que de fato Satanás está ao derredor, mas os anjos estão ao redor. Você está guardado e protegido pela palavra, pelos anjos, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam o Senhor e andam segundo o seu propósito. Quem está aqui comigo, diga aleluia. Eu estou lendo o que mesmo, gente, que eu nem lembro mais. Hebreus, pronto, diga fé em Deus. A Bíblia diz que fé é uma doutrina, não é uma moda. Ah, vamos falar sobre fé porque as pessoas ficam animadas. Não, cale a boca. Não. Nós falamos sobre fé porque é doutrina, não é escolha. Isso enche igreja. Não, ninguém precisa encher a igreja. A função de encher a igreja é de Deus. A Bíblia diz que Ele acrescenta. Nós pregamos a palavra, é fé para arrependimento, é fé para a salvação, é fé para a eternidade, é fé para tudo. Então nós pregamos a doutrina, nós não pregamos uma moda, nós estamos entretendo pessoas na igreja, nós não viemos para um show gospel, não, nós viemos para um lugar onde Deus está. A Bíblia diz que Ele está aqui com a gente, onde 2 ou mais pessoas estivessem, Ele estaria. Então nós estamos altamente comprometidos com essa revelação, e a gente sabe que isso aqui não é alguma coisa que trabalha a nossa alma, isso aqui é alguma coisa que possui o nosso espírito. Isso entrou no nosso espírito, pronto, isso tomou todas as proporções da nossa vida, e agora eu não sei viver de outra maneira, a não ser na doutrina da palavra de Deus. Isso é segurança para a gente, quando você não sente o vento, quando o seu pelo não arrepia, quando não tem um profeta apontando para você, você tem a doutrina dizendo que onde 2 ou mais pessoas estivessem, você estaria. Fé se levanta, e você sai daquele lugar, cheio de gratidão, porque algo aconteceu na sua vida. Por que guardar a fé? Porque é uma doutrina. Diga comigo, é uma doutrina. Hebreus 12, vai para lá comigo. Deixa eu ver que oração. Meu Deus, eu preciso parar de pregar. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus no capítulo 12, no versículo 2. Quem achou, diga o plano completo. A Bíblia diz, olhando firmemente para o autor e consumador da... Eu tenho uma outra versão que diz que Jesus é o líder da fé. Se fé é só uma mensagem para a alma, tem alguém que é um anarquista. Pessoas que estão dizendo que fé é só para encher auditório, reduzindo a mensagem da fé a um lugar de animação, está indo contra o próprio Jesus Cristo. E tem pessoas na igreja dizendo que isso aqui é, que pregar fé é só para entreter as pessoas e encher a igreja. Deixa eu dizer, a Bíblia diz que Jesus é o líder da fé. A fé tem uma liderança. Quem é o líder da fé? Jesus Cristo. Diga, essa fé que eu recebo tem um líder. Diga, o nome dele é Jesus. Ou seja, irmãos, quem vai contra a fé vai contra Jesus. Agora veja, eu não estou brincando de autoajuda, eu estou pregando a palavra, em que se for necessário morrer, você morre em fé, sabendo que você já venceu, e que você não é um perdedor, você é um mártir.
Quando você tem fé, você não tem percas. O tempo todo as pessoas podem dizer assim, você não vê a vida que você está levando? Você diz, eu vejo, maravilhosa. Alguém diz assim para você, você não vê que não está funcionando? Você diz assim, como não? Já recebi há tanto tempo. Quem está aqui, diga aleluia. As coisas que você deseja, as promessas que você recebeu de Deus, elas já aconteceram. Alguém pode dizer, como é que você está rindo no dia de hoje? Você diz assim, como não rir? Como não? A pergunta não é como rir, a pergunta é como não? Quando você encontrar um crente com um bico desse tamanho, ele está com problema, não é você que está rindo que está com problema. Porque você nasceu para rir. A Bíblia diz que você é imagem e semelhança de Deus, que Deus está agora no trono, dando risada dos inimigos. Não combina com você ficar chorando por causa dos inimigos. Inclusive nem se assuste com os inimigos. Se prepara para sentar na mesa do banquete, na presença dos inimigos. Pega a sua cadeira na sua casa. Senta lá e diz assim, diabo, senta aí para ver. Senta aí, diabo, para ver. Ou você é daqueles que correm do diabo. Deus me livre, se o diabo aparecer aqui, eu saio correndo. Não, irmãos. Smith Wigglesworth foi um evangelista do século XIX. Diz que uma noite ele acordou e a cadeira de balanço estava balançando sozinha. Ele levanta da cama e fala assim, é você, diabo, e volta a dormir. E alguém fica assim, diabo falou que vai puxar o meu pé. Você acha que ele é manicure e pedicure agora? Eu não quero o diabo nem fazer na minha unha. Quem está aqui, diga aleluia. Não, irmãos, agora não fique assustado, porque o profeta disse que o diabo vai me pegar. Irmãos, essa profecia não está em linha com a palavra. Vigia, guarda a palavra, guarda a fé. Se levante, sai desse lugar. Porque fulano mandou um recado para mim dizendo que meu filho vai morrer, é o inferno que vai morrer. É o diabo que vai retroceder, porque seu filho é guardado. Guarda a palavra. Mal algum chegará à sua tenda, a Bíblia diz. Nós não estamos tentando vencer, a gente já venceu. Agora veja a importância de você guardar a palavra. Se você guarda o ensinamento da fé, você está blindado. Diga, eu estou blindado. Agora não guarda, deixa no chão jogado para você ver. Sabe, pessoas estão vivendo na igreja, estão dia após dia, culto após culto, vivendo como miseráveis, com a família desgraçada, com problemas na família, no lar, com um bico desse tamanho, procurando o diabo, trabalhando para o diabo porque querem, porque a Bíblia nos ensina a andar numa vida de vencedor, de mais que vencedor, como vitorioso. É só guardar o que ele ensinou. O que ele ensinou? Que fé é doutrina, não é uma opção. Se é doutrina, não é opcional. Eu tenho que andar na doutrina da palavra. Outra coisa, essa fé tem um líder. Peraí, se Jesus é o líder, eu quero ser liderado por ele. Ele vai na frente, vai me abrindo o caminho, vai ensinando, eu vou atrás. Sabe de uma coisa, ele me constituiu como líder dessa igreja. Quando nós estamos fazendo qualquer coisa aqui nessa igreja, eu sou o primeiro a chegar, eu sou o primeiro a fazer. Eu não fico mandando as pessoas, faça isso, faça aquilo. Eu digo, vamos fazer comigo. Eu preparo o caminho, abro caminhos e vamos. É assim ou não é? Um bom líder, ele não aponta o dedo e fala assim, vai, ele fala, vamos. Você acha que Jesus é um mau líder? Ele diz, não, vamos. Ele vai na frente, ele abre o caminho, você vai atrás, só pegando o que ele já preparou para você. Diga, a fé tem um líder. Vá para Hebreus ainda, no capítulo 11, no versículo 6. Que horas são? Livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz que de fato, eu amo que já começa assim, de fato. Ou seja, não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra coisa para falar. É isso aqui, acabou. De fato, sem fé, é impossível agradar a... Como é que pessoas não querem andar em fé? A Bíblia está dizendo que tem algo que agrada a Deus. É o que? Fé. E o crente está como? Sem fé. E o crente não quer crer. E o crente está com bico. E o crente está chorando. E o crente está deprimido. E o crente está bipolar. E o crente está com medo. E o crente está falando que o diabo vai fazer. Que o diabo falou. Que o diabo declarou. Que o diabo disse. Que o diabo não sei o que. Irmãos, que se exploda o diabo. Que se exploda a incredulidade. Que se exploda o que as pessoas estão dizendo. Eu quero andar em fé. Porque fé agrada a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quisesse me agradar e você soubesse que uma comida me agradaria, você fazia aquela comida para mim? Fácil ou difícil? Deus está dizendo, o prato que agrada a Ele é fé. Quem quer agradar a Deus aqui? Irmãos, eu quero perguntar, quem quer agradar a Deus aqui? Você já sabe o caminho. Agora, veja, alguém diz assim, mas as coisas não estão saindo como eu quero. Aí desiste e fala assim, essa palavra não funciona. Eu confesso, não, escuta, não é sobre você, é sobre Ele. Se você não crê para você, então pelo menos agrade a Deus. Se colocando nesse lugar de submissão à palavra de Deus em primeiro plano,
e dizendo assim, Senhor, olha, eu nem sei como é que vai ser. Aliás, nem cabe a você saber como é que vai ser. Por que você acha que você tem que saber como é que vai ser? Por que você acha que você tem que saber como é que vai ser? Você vai andar em fé. Diz assim, pai, olha, quer saber de uma coisa? Fé te agrada, eu estou em fé, aleluia. Que coisa maravilhosa quando a gente consegue agradar alguém, não é verdade? Esses dias eu estava trabalhando e pensei na Suzana e falei, vou comprar um chocolate para ela. Quando eu cheguei, dei o chocolate a ela. E ela ficou com um sorriso daqui a aqui, eu pensei, agradei ela. Agradei, minha filha. Era só um chocolate, era da Copenhague, mas era só um chocolate. Não é? Uma coisa simples. Eu vou fazer de novo, porque agradou ela. Pode ser que ela engorde, mas eu vou agradar ela. O pastor Emerson sabe que eu gosto de café. Ele disse assim, pastor, vou dar uma máquina de café para a igreja daquela que você gosta. Ele deu à igreja, para a gente usar quando tem conferência e ministro. Mas sabe onde ela está? No meu gabinete. E eu já tomei todos os cafés. E cada vez que eu tomo um café eu lembro dele. Viu? Ele sabe, ele me agradou. Foi bom, pastor. Ele chegou aqui hoje, a primeira coisa que a gente falou sobre café. Porque ele sabe que me agrada. A gente já se agradou no começo do culto. Coisa maravilhosa quando você sabe o caminho para agradar outra pessoa. É assim ou não é? Coloca dólar na minha mão. Vai me agradar, irmãos. Maravilhoso. Coisa boa. Quem acha que é bom? Estou só brincando com você. Agora escuta uma coisa. É tão fácil agradar a Deus. E as pessoas estão dizendo, não funciona, não consigo, não está dando. E estão com bico. Ei, não é sobre você. Já funcionou, já foi estabelecido, já aconteceu. Agrada a Deus, pelo amor de Deus. A Bíblia te dá a receita. Fé agrada. Se sem fé é impossível, fé agrada. Quem quer agradar a Deus aqui? É só andar em fé. Então por que você vai guardar a fé? Porque fé agrada a Deus. Um Deus veio, morreu, mandou o filho dele para a cruz, para morrer, preço de sangue. E as pessoas estão dizendo assim, acho que eu não vou mais à igreja porque ainda não aconteceu. Já aconteceu, cabeção. Abre seu olho para ver que já aconteceu, já foi estabelecido, você já ganhou, a vitória é certa. Você já pode começar a dançar, inclusive, hoje à noite, porque já chegou na sua vida. O dinheiro que você precisa, a porta que você está crendo, o contrato que você quer assinar, já aconteceu, já está na sua mão. E quando você recebe essas coisas, você agrada a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você recebe porque você recebeu, você agrada a Deus. Ou seja, quando a gente encontra um incrédulo na igreja que diz assim, esse negócio de fé é para animar pessoas, o que ele está fazendo? Ele está desagradando a Deus. Isso pode gerar problemas sérios para aquela pessoa. Então, eu recebo, sabe por quê? Sabe por que eu prospero? Sabe por que eu recebo a cura? Sabe por que eu não vou ficar no leito da enfermidade? Eu nem vou crer que eu vou morrer amanhã, sabe por quê? Porque eu creio na palavra. A palavra diz que Ele me dá longevidade de dias. Então eu recebo a vida por causa dEle, que eu quero agradar a Ele. Sabe, eu enriqueço, não é só para dizer assim, eu tenho dinheiro. Você não tem, isso é coisa de criança. Sabe por que eu enriqueço? Porque eu quero agradar a Ele. Sabe porque eu quero prosperar? Porque eu quero agradar a Ele. Sabe porque eu quero andar em cura divina? Porque eu quero agradar. Sabe porque eu quero crescer espiritualmente? Porque eu quero agradar a Ele. Fé agrada a Deus. Tudo na vida cristã tem fé envolvida. Quando você cresce em qualquer coisa na vida cristã, você agradou esse Deus. Deus está sorrindo. Eles estão andando em fé. Aleluia! O meu sacrifício valeu a pena. Outro texto que eu quero mostrar para vocês. Vá comigo para Abacuque, no capítulo 2. Não pense que eu estou te xingando, está na Bíblia. Abacuque é um livro da Bíblia. Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4. Aleluia. Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4. Se está muito difícil para você achar, no telão vai abrir. Eu vou perdoar você. Eu sei que ele é um profeta menor. Abacuque, capítulo 2, no versículo 4. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz, eis o soberbo. A sua alma não é reta nele. Veja que o soberbo é um incrédulo. Alguém que se chama de simples, Deus está chamando de soberbo. Porque tem gente que fica na alma e fala assim, para que isso? Para que fé? Que negócio é esse? Tanta gente sofrendo, para que receber a benção, a benção, a benção? Deus está assim, soberbo. Soberbo. Como não recebe? Eu morri para você receber? Soberbo. A sua alma não é reta. A sua condição não está correta. Tem que receber. Aí a Bíblia diz assim, olha, mas o justo sentará pela fé. É isso? O justo dormirá pela fé. Fé é para quê? Como é que você vive? Como é que não vai andar na fé? Tem gente assim sufocada. Anda em fé. Para respirar tem que andar em fé.
Por que você vai guardar a fé? Porque o justo vive pela fé. E deixa eu dizer, não é só em Abacuque 2,4 que fala, Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38, 4 vezes a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Irmão, se Deus viesse aqui agora e falasse uma vez para você uma coisa, quem acha que isso já seria importante? Agora, se Ele fala a mesma coisa 4 vezes, quem acha que isso é muito importante? Diga, fé é muito importante. Porque agora, diga, porque agora eu vivo pela fé. Agora pessoas, às vezes eu encontro pessoas, pastores até inclusive, que dizem assim, ei, você agora é integral na obra? Eu digo, sou. Ah, então você vive pela fé? Vou orar por você. Eita, está vivendo pela fé. Eu penso, o que a pessoa está pensando? Um dia eu perguntei, por que está com esse cara de sofrimento que eu estou vivendo pela fé? Ah, porque é osso, é duro, né, irmão? Olha, pastor, o negócio de viver pela fé é um negócio miserável. Eu falei, eu não sabia. Eu quase tomei é verdade, irmãos, eu quase tomei um susto. Porque a Bíblia está dizendo que eu vou viver pela fé. E se a fé é boa, e se Ele é o líder, é porque é bom. Porque Jesus não seria o líder de uma coisa miserável. Hã? Quem sabe que Jesus é um bom líder? Um bom líder se envolve em coisa miserável? Em coisa que dá errado? Então, se Ele é o líder e se Ele me chamou para viver pela fé, tá maravilhoso. Porque pessoas acham que viver pela fé é sofrer. E fala assim, ah, louvado seja Deus que te mantém humilde. O que Ele está dizendo? Fique pobre, se acostume com essa vida, porque viver pela fé é difícil. Não, viver pela fé é o único caminho, é fácil. Não é opcional, é o que Deus me estabeleceu para viver. Eu só vou viver pela fé. Agora, se você quiser morrer, ou quiser ficar dormindo, ou sentado, então não ande em fé. Agora, se você quiser viver, você vai ter que usar a fé. Não foi só uma vez que Ele falou, e nesse texto de Abacuque 2,4 que eu usei ele, porque aqui fala que o justo viverá pela sua própria fé. Não é da minha fé que você vai viver. Você pode começar vindo ao culto sendo inspirado pela minha fé, mas vai chegar uma hora que você vai crescer, vai ter que usar a sua própria fé. E não dá para você crescer usando a fé dos outros. É como se você crescesse e falasse assim para o seu pai, ah, eu vou casar, mas você continua me sustentando. Alguém vai dizer assim, põe esse menino para correr, porque isso é imoral. Não é verdade? Tem gente dizendo assim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Já está 30 anos na igreja, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Põe esse menino para fora. Isso é imoral. Que mimimi é esse, irmão? Cresce, amadurece, vai viver pela fé, porque a fé funciona, dá certo. Todo mundo vai caminhar pela fé. Agora que você encontra pessoas que estão há 20 anos no Evangelho, há 10 anos, há 30 anos, há não sei quantos meses, caminhando, dizendo que está em fé, mas a vida está uma miséria. Para com isso, vai ouvir a palavra, vai submeter a ela e vai guardar a palavra, porque está estabelecido e vai ter que funcionar na sua vida. Que história é essa? Alguém vem dizer assim, pastor, eu estou sofrendo tanto. Se Deus não falou comigo para fazer nada, não sou eu que vou fazer. Ah, mas Deus não te chamou para ajudar as pessoas? Claro que chamou para ajudar as pessoas. Agora veja, a maior bem que eu posso transportar para alguém é o ensino da palavra. Dá 1 milhão para uma pessoa que não anda em fé, amanhã ela não tem mais. E vai estar com o mesmo bico aqui, ó, de Pato Donald. Tem um negócio com esse bico. Irmãos, a gente foi chamado por um Deus maravilhoso que nos inspira a crescer todo dia. Até quando a gente vai ficar vivendo como criança? Isso é feio. Sabe, tem adulto cantando, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. Dá a chupeta para o bebê não chorar. E as pessoas da igreja ficam assim, vamos andar em amor, porque olha, vamos andar. Ah, você não sabe o que é não ter uma conta de luz paga. Quem disse que não? E fé funcionou quando a luz apagou. Você não sabe o que não é ter um botijão de gás. Quem disse que não, irmãos? E quando eu não tinha, eu saía sem saber como é que eu ia voltar para casa e algo chegava na minha vida. E se por acaso não chegasse, eu e minha esposa, a gente estava feliz do mesmo jeito. Porque eu não ia morrer de fome de um dia para o outro, de uma semana para outra, não. Olha aqui, ó, o tanque de Bethesda. Você entende? Agora fulano disse assim, fulano está comprando tanta coisa, fez uma compra de R$1.000, eu estou aqui com fubá. Ei, glorifica a Deus com esse fubá, meu amigo. Tira o olho da vida do outro. Tem gente assim, minha fé não funciona porque o outro foi no mercado. Tire o olho da vida do outro. Que o outro foi no mercado, é da conta sua que o outro foi no mercado. Mas ninguém vai me ajudar, as pessoas estão crendo em prosperidade para quê? Para guardar. E se Deus não me falar para te dar, eu não vou te dar nada. Eu não vou financiar a miséria. Viu? Você vai ser guiado pelo Espírito até para dar, para semear, para saber onde você vai plantar. Porque tem pessoas que querem o seu dinheiro, mas não querem a palavra que você carrega.
Eu vou dar o meu dinheiro para quem quer a palavra de Deus. Quem está aqui, diga aleluia. E quando a gente se conectou com missionários, a primeira coisa que eu disse para a Tami e para o Tiago, eu disse assim, procura a liderança deles, porque eu não quero sustentar gente que está chorando, dizendo assim que ninguém ajuda, porque isso é incredulidade. Se Deus chamou, Deus financia. Que bom que nós podemos ser socorro bem presente na hora da angústia. Ok, tudo bem, é papel da igreja, mas deixa eu dizer, antes do dinheiro tem que chegar a palavra. Porque quando a Bíblia fala que tinha um aleijado da porta do templo, muita gente está assim hoje, está no templo pedindo mais esmola, pelo amor de Deus. Isso não é coisa de crente, é coisa de skunk. Vocês estão devagar hoje, hein? Vou terminar. Nem vou cantar essa música para vocês. É ou não é? E estava lá o coxo na porta do templo. Uma esmola, pelo amor de Deus. Uma esmola só por caridade. Estava ou não estava? Olha o que Pedro fala. Prata e ouro não tenha. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem sabe que ele andava com Jesus? E quem sabe que Jesus tinha um tesoureiro? E quem sabe que as contas de Pedro estavam pagas, todas pagas? Que Jesus financiava o ministério dos discípulos. Jesus não estava com o nome no SPC nem no Serasa. Ah, Deus me chamou para ser crente, estou numa pindaíba, meu nome está sujo, mas é a obra. A obra é luta. É luta para o diabo me aguentar, porque eu vou prosperar e pisar na cabeça dele. Aí Pedro fala assim, ó, eu não vou te dar dinheiro não, sabe que eu vou te dar a palavra, porque dinheiro não muda a sua perna. Agora a palavra vai te pôr de pé. E outra coisa, levanta e anda agora, já puxou ele, não deu nem oportunidade para a pessoa pensar. E tem gente assim, fulano nem se importa que eu estou sem gás em casa, com essa barriga desse tamanho, nem estou vendo que você está igual uma pessoa da Etiópia. Vai trabalhar, vai andar em fé, vai exercitar a palavra. Ah, mas está muito difícil, esse evangelho da fé é insensível. Não, insensível é a incredulidade, que despreza a morte. Alguém, isso é ser insensível. Alguém morreu e pagou o preço para você triunfar nessa terra. Veja bem, eu não estou dizendo que a gente não vai socorrer as pessoas, estou dizendo que vai, mas as pessoas têm que crescer. Socorre na infância, depois põe para fora para andar. Ou você sabe que a águia faz? Quando a águia está lá, a águia mãe, e a águia filha, sei lá como é que chama, nasceu, fica um pouquinho no ninho, depois ela empurra. Sabe que a águia filha descobre? Que asa funciona para voar. E por que você não está voando ainda? O último texto, a banda pode me ajudar. 1 João. No capítulo 5. Irmãos, as pessoas não podem achar que a palavra não funciona. Isso é gritante, isso é uma heresia. Fazem escolhas que querem porque não guardam a palavra e depois colocam na conta de Jeová. Ele não vai pagar a conta da incredulidade. 1 João, no capítulo 5. Você está lá? No versículo 4. 1 João, no capítulo 5, no versículo 4. Quem achou, diga: Deus é bom. Porque todo que é nascido de Deus vence o... Peraí, coloca o dedo aí, vamos para João 16. João, não 1 João, mas coloca o dedo aí que eu já vou voltar. João, vamos ver o que o João disse aqui. João 16. João capítulo 16, versículo 33. João capítulo 16, versículo 33. Colocou o dedo lá? Amém. Eu também, ó. João 16, 33. A Bíblia diz: estas coisas os tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, olha aqui, no mundo, diga no mundo. Passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o... Escuta aqui, você está no mundo? Porque eu não tô, eu sou crente. Alguém fala assim: Jesus disse que no mundo. Eu já saí do mundo há muito tempo. Você está na igreja há quanto tempo está dizendo que está no mundo? Então tem alguma coisa errada. Ou você é crente ou você é do mundo. Não é assim que a gente fala? Eu sei que tem pessoas que não entendem essa linguagem, mas a gente entende, né? Quem não é crente está onde? E quem é crente foi transportado do mundo para o reino. Então não use o texto
de João para dizer assim: ah, mas a Bíblia diz que eu vou ter muita aflição, ó. Não, irmãos, se Jesus tivesse dado uma má notícia, ele não ia falar assim: fica tranquilo, tá tudo, a conta foi paga. Porque ele disse assim, ó: tenham paz, foi pago. Eu tirei vocês de lá. Porque o problema era o mundo. O que ele fez? Tira o crente do mundo e fica tudo certo. Não é, pastor? É ou não é? Aí pega isso aqui. Ai, meu Deus, o mundo é muito terrível. O mundo tem muita... é difícil mesmo porque a gente está no mundo. Quem está no mundo? Eu me converti faz tempo. Eu estou escondido em Deus, em Cristo. Eu sou nova criatura e você também. Agora volta aqui para 1 João. Capítulo 5, você não está no mundo, você não é ímpio, você está na igreja, a aflição não é para você não. Aqui, versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o... Pronto, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. Então se você não tem fé, você ainda está no mundo. Por que guardar a fé? Porque se você não anda em fé, você está no mundo. Você não tem expectativa de que ele venceu, de que te levou para o reino. Como a Bíblia diz em Colossenses 3... Versículo 13, procura para mim aí para confirmar o texto. 16. Entende, irmãos? Agora veja, se você foi transportado, você saiu do mundo. Diga, eu saí do mundo. Deixa eu dizer, não sei se você sabe, que eu te dar uma notícia, você é um ET. Agora eu entendo porque tanto cabeção na igreja. Já viu aquele filme do ET? Vai de bicicleta para a lua? É só com ET que coisas impossíveis acontecem. É ou não é? E todo mundo olha para o ET e fala assim: o que é isso? Uma raridade. Até o outro cantor, é uma raridade mesmo, né? Você diga para quem está falando, você é uma raridade. Você não é do mundo, você já venceu. Por que você vai guardar a fé? Porque fé vence o mundo. Deixa eu dizer uma coisa, não é que você vai batalhar para vencer, a fé já venceu o mundo. Como é que você levanta amanhã pensando: esse é o dia perfeito para mim? Você pode morar em qualquer bairro da Praia Grande, você abre a sua cortina e fala: obrigado, Espírito Santo, eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, eu já venci qualquer coisa, eu estou mais que vencedor nessa terra, eu sou a pessoa certa para triunfar nessa terra. E quando você abrir a sua geladeira e o diabo fazer assim: ei, crente, está falando que me venceu? Olha aí a sua geladeira como está. Você fala: geladeira, olha para mim, eu sou rico, rico, rico. Fala assim: meus celeiros estão cheios. Diga, os meus celeiros estão cheios. Diga, a minha casa está cheia da provisão do Senhor. Diga, eu tenho tudo o que eu preciso. Diga, até o que eu não preciso, eu já tenho. Eu vou terminar falando uma coisa para vocês. Eu fui numa conferência e disse que o moço estava dizendo, um pastor, ensinando sobre fé. O nome dele é Jerry Savelle. E ele estava falando que ele estava crendo para um avião, e quando chegou um avião, porque ele prega o evangelho, precisa do avião para ir de um lugar para o outro. E alguém pode dizer assim: ai, que absurdo, tanta gente morrendo de fome, o pastor querendo um avião. Irmãos, deixa eu dizer, e tem gente cantando e fazendo pornografia e tem avião. E para pregar o evangelho não pode ir de avião? E alguém diz assim: mas negócio de antigamente. Eu vi uma pessoa dizendo assim, anteontem, eu chamei a Chile na hora, porque quando eu ouço incredulidade, eu falo: meu Deus, alguém precisa ouvir isso comigo para ver se eu não estou julgando alguém. E a pessoa dizendo assim: Jesus é puro e simples. Ele é tão puro e simples que ele nem queria um carro, ele entrou de jumenta. Eu duvido que se tivesse um avião lá, ele não ia de avião, porque ele ia alcançar muito mais pessoas. Agora, entrar de jumenta não foi porque ele queria se mostrar humilde. Jumenta não tem nada a ver com humildade. Era o carro daquela época. Era o que estava disponível para entrar naquele lugar. Não significa porque ele entrou na jumenta, ele era humilde. Não, porque tem gente que é pobre e é orgulhoso. Eu tinha uma mulher ali no farol que eu fui dar R$1, ela disse assim: R$1 eu não quero. Orgulhosa. Porque está em condição de pedir alguma coisa a alguém? Não, mas está orgulhosa. É ou não é? Então a jumenta não falava sobre a simplicidade de Jesus, não. Falava sobre a condição que estava disponível naquele lugar e a importância dele entrar em Jerusalém. Se a pé de jumenta, do jeito que fosse, pronto, ele ia entrar. E tinha uma jumenta lá disponível. Por que não foi? Foi de jumenta. Não é? Nem estava descalço, estava com uma roupa de linho maravilhosa. Quem está aqui, diga aleluia. Com tesoureiro atrás, trazendo os recursos.
com todo mundo com conta paga, indo para a cruz, porque ia pagar mais aquela conta, como mais que vencedor, de cabeça erguida. E quando colocaram ele lá, falaram assim: você não vai se defender, não vai falar nada. Ele disse assim: não, eu não, mas você vai deixar eles levarem você? Não, ninguém toma a minha vida, eu dou porque eu quero. Veja o nível de autoridade. Dizendo assim que humildade, para que esse negócio de isso, daquilo outro. E Jerry Savelle estava dizendo assim: eu nem queria, e nem pensava que podia chegar, e quando eu dei, chegou um avião para mim. Eu disse assim, e muita gente crendo para uma conta de luz. Peraí, Deus deu o avião e não dá a conta de luz? Não, tem alguma coisa errada. O outro, chamado Kenneth Copeland, disse que estava pescando com o barco dele, e o Espírito Santo falou para ele assim: vou te dar um novo barco. Ele disse: mas nem pedi. Ele disse: não quero um novo barco. Por que eu quero um novo barco? E o Senhor disse: vou te dar um novo barco. Ele disse: não quero um novo barco. Por que eu quero um novo barco? E uma pessoa que eu conheço disse que saiu daquela reunião chateado. Disse assim: Deus, eu crendo para pagar o aluguel da igreja, e você dando segundo barco para esse homem. Aí disse que Deus falou para ele assim: sabe qual é o problema? O seu problema? Falou para aquele homem. Graças a Deus não foi para mim. Falou para aquele homem. Coisa boa é contar o testemunho dos outros. Nem vou falar o nome para não queimar o filme. Falou para aquele homem assim, um homem maravilhoso, gente, cheio de unção. Falou assim para aquele homem: sabe qual é o seu problema? Você vive uma temporada de fé. Eles vivem da fé. Fé não é só para quando a conta precisa ser paga. Fé é para todo dia. Eu levanto em fé, eu como em fé, eu deito em fé, trabalho em fé, vivo em fé, amo em fé, venho para a igreja em fé, o tempo todo em fé. Aí de repente coisas que você nem pediram, Deus quer te dar, porque você vive só em fé. E andar em fé é achar o baú embaixo do arco-íris. Tem coisas que você acha que nem estão disponíveis e já está lá para você. E Deus te leva até aquele lugar para você receber. Quem está aqui, diga aleluia. Agora vê se Deus dá barco, não vai te dar carro? Você diz assim: nunca na minha vida eu queria um barco. Mas você sabe que essa herança é de Jesus? Tem coisas que você não quer receber para que Ele seja honrado. A herança dele, fique de pé. Desculpa o horário, irmãos. Nós avançamos um pouco por causa do momento missionário. Aleluia. Mas está tudo certo. Você vai dormir e vai ser renovado enquanto dorme. Levanta a sua mão. Fala assim: eu estou pronto para receber tudo que é meu. Diga assim: fé é uma doutrina. Jesus é o líder da fé. Diga: fé agrada a Deus. Diga: eu vivo pela fé. E a fé vence o mundo. Mais uma vez, bem alto, diga: fé é uma doutrina. Diga: Jesus é o líder da fé. Diga: eu vivo pela fé. Diga: fé agrada a Deus. Diga: a fé venceu o mundo. Diga: Deus me colocou no pódio. Diga: eu estou com o troféu da fé na mão. O lugar de vitória é meu. Diga: o lugar de vitória é meu. Diga: amanhã pela manhã eu vou sair de casa sabendo que a conta foi paga, que tudo já foi resolvido, que eu já venci, que o diabo não pode me parar, que o mundo espiritual, diga, as hostes malignas, os demônios enviados por Satanás para tentar me resistir, diga, estão só perdendo tempo, porque eu já venci. E se vier 1000 eu piso, se vier 2000 eu piso, diga, se vier 10.000 eu piso, porque maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Diga: eu vou construir a minha vida na palavra, é nela que eu creio, é ela que me guarda, e por isso eu guardo ela. Oh!